Olá, começando mais um bate-papo na sala, da sala Nelson Pereira dos Santos, hoje conversando com Bebeto Sorriso. Tudo bom, Bebeto? Tudo bem? Bom dia. Como vai? Tudo certinho, querido. Cara, primeiro eu queria saber como é que está sendo sua vida aqui durante a pandemia, de trabalho, de vida social, porque quem trabalha com música acaba que vida social é tudo junto, né? Tudo misturado, né? Pois é um momento bastante difícil, né? É, Até agora eu me encontro parado, né? Eu já fiz algumas lives assim e parece que agora que vai começar a liberar, né? Mas eu não não parei totalmente. Eu tenho um projeto, né, onde eu ensino crianças e adolescentes, ensino percussão popular. E é nisso que eu venho me baseando, né? Passando o tempo, mas as coisas estão bem difíceis assim. Para manter Cara, o projeto, né? A gente serve um lanche, tem a manutenção dos instrumentos. a gente Eu vai fazer o projeto, tô. mas o samba requer aglomeração, né? É festa, né? O samba Pois é sempre é. festa. Bebeto, eu queria começar conversando com você. Como é que começou a sua carreira? Como é que você começou na música? Aí, na minha infância, a minha família, né, sempre foi uma família envolvida com samba, né, batucada, é aquela família grande, né, tradicional, antiga. Almoço de E domingo? os finais de semana era sempre comida na lenha, muita, muito bate-papo, muito samba. Então eu já cresci nesse ambiente de samba. Tinha a minha avó tinha um centro de umbanda que a gente também estava sempre lá cultuando, né, os orixás e tocava tambor, né? Eu não Você cheguei a ser tocava um no ogã, centro? mas foi. Você tocava no centro? Sim, eu não cheguei a ser um ogã, mas eu tocava já por influência, né? A minha irmã Criança. também tocava. Então tinha na escola tinha capoeira, na minha casa tinha samba e o culto religioso, afro-religioso, era no terreiro de Umbanda da minha avó. Então ali eu já estava bastante ligado com a percussão, né? Eu lidava com berimbau, atabaque, agogô, pandeiro, cuíca, surdo, repique, mas eu não tinha essa pretensão, né, de me tornar um músico percussionista. Na minha infância eu sempre quis ser bombeiro, né? É Aquele mesmo. sonho de garoto. A maioria Cara, dos garotos. outra profissão muito nobre, né? Outra profissão que a gente só tem que Exato, eu reverenciar. sempre achei muito bonito. Mas aí, quando eu, com 16 anos, eu já estava desfilando, né? Nas escolas de samba. Meu pai sempre me levava, Salgueiro, Portela, Mangueira. E com 16 anos eu já desfilava na bateria do Salgueiro. E passei pela Viradouro, Beija-Flor, Vila Isabel, na Estácio, na Mocidade, Imperatriz, Grande Rio. E sempre fiz parte dos grupos internos dentro da bateria que fazia show para fora do país. Né? Legal. Eu trabalhei muitos anos com o Joãozinho 30, fiz parte do grupo que ele tinha, que viajava bastante. Eu viajei muito para fora do país com o Joãozinho 30. Depois, quando inaugurou a Cidade do Samba, eu também fazia parte. O Joãozinho 30 já não estava mais, mas aí eu fui para o grupo do Carlinhos de Jesus, que era o diretor, né, lá da Cidade do Samba. Você fazia aquele show que tem todo dia lá, que as pessoas rodam a cidade de samba? Fazia, eu Cara, aquilo era era solista de cuíca, né, nesse show. Era muito bacana, era uma bateria composta de com ritmistas, assim, por exemplo, a Mocidade, a bateria da Mocidade tem uma referência muito boa com os chocalhos. Então, as meninas do chocalho eram da bateria da Mocidade.
as marcações eram Vila Isabel e Salgueiro, os repiques eram da Mangueira, né? As escolas que eram referência nesses naipes que formaram a bateria da cidade do samba. E eu, como era uma referência nesse instrumento, cuíca, né? Eu fui fazer o solo de cuíca. Era eu e o Nilson Neon, que é um outro cuíqueiro muito famoso do Salgueiro. E nessa caminhada toda, eu sempre trabalhei com alguns artistas. Eu gravei um disco e fiz parte da banda da Simone, uma época. Trabalhei com o Tunico Ferreira, o filho do Martinho da Vila. Trabalhei com o Marcos Lima, aqui um artista de Niterói. Adoro ele, sou fã dele. Passada na banda com ele. Trabalhei com Alê Ferreira também, que é o Alê Samba Soul, que agora mora na Europa. O Alê tá onde? Ele tá na França, né? Ele estava na França, agora ele está na Inglaterra. Eu vi uma live dele há pouco. Muito boa. Muito bom. Esse artista é um dos melhores que eu tive um prazer imenso de trabalhar com ele em várias rodas de samba, em alguns palcos. O show dele era maravilhoso. As rodas de samba eram diferenciadas demais. Eu, Alê Ferreira, o Bruno Barreto. Era uma turma muito boa. Tinha um samba da Graça, que era no Jardim Botânico. Muito bacana. E foi nesse Samba da Graça que eu estive com a Sandra, assim, pessoalmente, pela primeira vez. A Sandra de Sá que eu trabalho hoje em dia, né? E nesse Samba da Graça foi meu primeiro contato com a Sandra, assim, pessoalmente. Eu conheci ela como artista, né, da mídia, mas eu nunca tinha estado com ela pessoalmente, assim. E ali foi o meu primeiro contato. E dali fui ficando mais íntimo dela, e hoje eu trabalho com ela. Ela é, minha grande parceira, minha mãe, minha irmã. Eu tenho uma ligação muito forte com a Sandra. Ela é uma grande parceira do projeto, minha amiga. Eu tenho muita gratidão com a Sandra e toda a equipe. É uma mulher incrível, uma mulher forte, e fora que uma artista que no palco, aquela mulher vira uma pessoa de 3 metros de altura, né? Você não consegue tirar o olho dela. Ela é incrível, com aquela idade que ela tem, quando ela tá no palco, ela se transforma. É uma festa, é uma energia, uma festa, uma alegria. Eu adoro. Eu vi a gravação do DVD. Transformação. Ela, em muitos lugares, chamam ela de, assim, tem um apelido carinhoso que é de Maia de Saia, né? Acho que é uma das poucas artistas, né, desse gênero, né, do soul, do pop, do funk, do samba. E eu acho assim, acho que a comparação do Tim Maia é super válida pela prateleira que eles estão, pelo tipo de música que eles fazem, e pela voz, pela potência de voz que os dois também. O Tim Maia tinha uma voz incrível, ela também tem, cada um na sua linguagem, cada um com seu valor. Eu sou fã dela. Ela era muito amiga dele, né? O Tim Maia, o Cazuza. Ela sempre conta boas histórias, assim, do Tim Maia, e é muito bacana. Eu sou muito grato de acompanhar o trabalho, de fazer parte. Há pouco tempo até nós fizemos uma live, foi a primeira dela, assim, fora desse quadro todo, que foi lá no Teatro Riachuelo. Foi no dia 3 do 10. Foi maravilhosa essa live. Mas você está tocando com ela há quanto tempo? Eu tô na banda desde 2009. Há 11 anos, né? Eu já tinha feito um lance com ela, meio que ali 2008, 2009. 2008 e 2009 eu entrei para a banda. Sensacional. Vai fazer 11 anos. E nesse meio tempo você continua ligado à escola de samba, né? Continuo, não consigo mais desfilar, porque todo carnaval ela viaja, né, trabalhando, então eu não pude mais me comprometer com as baterias,
mas estou sempre nas escolas, visitando, né? Batucando junto. Eu vou muito na quadra da Mangueira, onde eu tenho uma ligação muito forte com aquela comunidade, com aquela bateria. É uma das minhas escolas de coração, que eu tenho mais de uma, né? Tem uma bigamia aí. Eu gosto muito da Portela e gosto muito também da Mangueira, igualmente. Então, eu costumo brincar assim, né? Que é uma bigamia e dessas duas paixões. Mas a Portela eu não tenho ido muito. Eu vou mais mesmo na Mangueira e vou à Vila Isabel às vezes. Também não tenho ido no Salgueiro. Mas é uma bigamia tipicamente carioca, né? Porque todo carioca é apaixonado pelas duas. E acho que Exatamente, exatamente. Eram as paixões do meu pai e da minha mãe. Aí eu acabei adquirindo as duas também. Gosto muito das duas. Gosto de todas, mas a Portela e a Mangueira é um caso de amor, realmente. Especial, né? Me levaram uma vez numa festa na Mangueira, atrás do palco tem uma escadinha, você deve conhecer isso, tem uma escadinha que você subia e tinha, assim, uns 200 garotos tocando percussão. Mas, cara, aquilo foi uma coisa tão forte, tão bonita, que eu acho que eles ficam tocando a percussão do show mesmo, né? Rapaz, aquela escola, esse local é assim, um dos lugares mais culturais assim do Rio de Janeiro. Ali tem muito artista bom, muito batuqueiro bom, compositor, cantores, dançarinos. Muita arte se encontra naquele lugar, muita arte, muita. Cara, mas esse dia que eu fui, eu não lembro qual era o evento, eu estava com a Roberta Sá, aí tinha Beth Carvalho, eram vários shows. E foi uma coisa tão forte que era uma garotada de 15 anos, 20 no máximo. E assim, muita garotada. O Wesley, que é o mestre de bateria, o Wesley, que é o mestre de bateria hoje lá, eu conheci ele quando a gente era garoto, e ele sempre esteve em destaque com o repique, ele toca muito repique. O Wesley toca muito repique. Ali, na Mangueira, aliás, eu costumo até falar que os melhores repiques saem dali. Tem muitos ali, tem o Dedo Colado, tem o Vaguinho, o Alex, o Jaguara, né? Jaguara é o pai, o Jaguara toca muito repique. E eu tive uma ligação boa com esse instrumento aqui na Viradouro, cheguei a ser o repique centro ali na Viradouro, tive uma breve passada também pela Beija-Flor nessa função. Pô, mas nada comparado àqueles repiques da Mangueira. Tem hoje o Peterson, que é o neto do falecido mestre Taranta, é um excelente percussionista. A Mangueira é realmente uma mãe. Mangueira é uma mãe. Cara, ali tem muito artista bom, muito músico bacana. Esses grupos, Mangala Fumenga, Monobloco, isso tudo beberam da fonte do funk em lata. Eles que foram precursores dessa jogada da percussão popular, tocando outros ritmos, né? Outros gêneros. Isso nasceu ali na Mangueira, com essa rapaziada, através do Ivo Meirelles. Existe até hoje, né? Não tem nada igual. Eu vi um documentário há pouco tempo, Cronicamente Inviável, e aí, em um trecho, aparece eles tocando, tudo moleque, novinho, mas tocando muito. É o Nielso, que é considerado o rei do tamborim, tem o Guinei, que é o filho do Jaguara, que também já foi diretor de bateria lá. Mangueira é um lugar especial, Mangueira é diferenciada. Então, eu tenho muito contato lá, eu frequento muito, eu visito, eu estou sempre bebendo dessa fonte também. Não sou de lá, mas eu vivo por lá. Todo mundo é de lá, né? Todo carioca é de lá. Bebeto, você também tem um projeto, além de tocar escola de samba, samba de estata, em todas as rodas, também tem um projeto social, né? Conta pra gente como é que é. O projeto social eu comecei no ano de 2003, quando aqui no bairro que eu moro, né, subúrbio de Niterói, Zona Norte, né, que é bem periferia, e eu reparei aqui crianças se envolvendo assim com
alguns delitos, né, como drogas, pequenos furtos. E aí, quando eu era moleque, não tinha nada disso, né? E eu gostava muito de batucada, mas não era muito aberto para crianças, né? Eu já gostava de tocar e me aproximava da bateria, de um bloquinho que tinha aqui, meu pai fazia parte, mas os adultos não me deixavam tocar. E aí, ali eu já tive esse primeiro estalo, né? Na minha infância, eu pensava, pô, quando eu crescer, eu vou me aperfeiçoar nesse lance de tocar percussão e vou ensinar para as crianças. Mas aí o tempo foi passando, eu tive que trabalhar, tive que largar a escola, e aí tive que trabalhar para ajudar meus pais, éramos 9 filhos, e meu pai ainda Nossa, criava um sobrinho, eram 10 crianças, e minha mãe lá da mesma fazia... idade? Oi? Da mesma idade, mais ou menos. Aquela escadinha, né? Eu era o Entendi. caçula, eu sou o caçula dessa família. E fui trabalhar, então esse sonho, essa vontade ficou perdido uma época. Mas quando eu me tornei adulto, que caí nessa real de ver as crianças aqui em pequenos furtos e drogas, aí eu já voltou aquele estalo. Falei, agora é a hora de tentar fazer algo para ajudar. E aí eu já tinha os instrumentos, né, herdado aqui do meu pai, algumas coisas que eu já tinha comprado, né, nessa caminhada dessas escolas de samba, eu fui adquirindo algumas coisas, e com esses instrumentos, eu comecei, dentro aqui da minha casa, a ensinar aos meus sobrinhos, né, para exercitar uma didática, eu comecei usando meus sobrinhos mesmo como cobaia, mas deu muito certo que eles atraíram outros garotos que eram da mesma idade. E aí eu comecei com 4 sobrinhos aqui dentro de casa. E na segunda semana eu já tinha para mais de 30 crianças e adolescentes que eram amigos deles e ouvia e começaram a frequentar. E aí, desde essa época até agora, eu venho fazendo isso, ensinando essa. Eu começo com esses instrumentos, né, da escola de samba, que é o mais acessível, a nossa cultura maior. Então a gente começa ensinando essa caixa, repique, tamborim, cuíca, surdos. Mas aí a gente fala também de berimbau, falamos de atabaque, djambê, congas. A gente também constrói alguns instrumentos com materiais recicláveis e orgânicos, como caixas de efeito, um monte de coisa. E é bem bacana, é muito gratificante. Tem nome esse projeto? O nome do projeto? É. Sorrindo e Batucando. Pô, que legal. E quantas E crianças você agora, tá hoje? agora nessa pandemia, eu tive, junto com o meu amigo que me dá uma força aqui nessa administração, que é o Gustavo Agnello, nós estamos inaugurando uma biblioteca comunitária. Estamos até fazendo uma campanha aceitando doações de livros de todos os gêneros. Pô, faço questão, vou separar uns aqui para a biblioteca. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Vamos combinar Eu isso. postei ontem e já recebi doações do Chico Batera, Que do bom. pessoal da Gafeira do Bebê, da Sandra. A Sandra me doou mais de 100 livros. Eu tive num projeto Além do Morro, na segunda-feira, e ganhamos também ganhamos ali mais ou menos uns 60 livros. Teve um aluno que foi sorteado com uma bicicleta, e uma amiga da Sandra, a Noêmia, nos doou um teclado também profissional, Pô, Yamaha. que legal. Como é que o projeto vive de grana? Tem financiamento? Como é que é? Então, era bancado com minha própria verba, né? Tudo que eu ganho, eu separo 20% e invisto Seu ali dinheiro com bancando o material de projeto. manutenção, com o lanche.
mas nessa pandemia eu me encontrei realmente com muita dificuldade para manter o lanche. Eu estou com alguns instrumentos, já eu recebi algumas doações para fazer a reforma, mas eu tive até pensando em desistir por um momento, assim, claro, eu não vou fazer isso, mas eu pensei em desistir porque eu estava sem recurso nenhum. Mas aí Papai do Céu abençoou e a gente está conseguindo tocar, graças a Deus. Cara, Não vai isso sim, acabar. atenção empresários de Niterói, de São Gonçalo, olha que projeto lindo, que, cara, você dá um instrumento para uma criança, é muito mais do que a música, você está dando chances dela viver, dela ter uma carreira, dela ter uma visão de mundo diferente, né? Se não se tornar um músico, pelo menos um cidadão de bem. Pois é, é a ferramenta que você dá para a pessoa ver o mundo. Exatamente, exatamente. Uma oportunidade, né? Aquela que eu não tive, porque era excluído quando eu tentava fazer parte, né? E o projeto é um projeto de inclusão. Muito bonito. Você está com quantas crianças hoje em dia? Hoje em dia temos 74 alunos, mas o número já Legal. foi bem maior, com a pandemia diminuiu um pouco, né? Quando E quanto? passar isso, quando descobrir uma vacina, acredito que eles voltam Volta. para o projeto, é. Qual a idade? Todas as idades, tem criança de 7 anos, tem idosos de 74, tem adolescentes, tem adultos, tem todo tipo de pessoas. Pô, que lindo, velho. Muito bonito. Não tem limite de Parabéns. idade. Parabéns mesmo. Porque isso é muito rico. Você está tocando a vida dessas crianças de uma maneira que você muda a vida delas. Né? Com certeza, já formamos vários músicos aqui. Pô, que Tem uma legal. galera que trabalha levando uma grana para dentro de casa através da música. E saíram daqui. Parabéns. E que sigam seu exemplo. Inclusive, você tocou, a gente já falou rapidamente disso várias vezes no exterior. Né? Como é que é isso de levar o samba, que é tão brasileiro, para fora do país? Como é que é a recepção? Que público é? Eu sempre reparei que é super bem recebido, né? O samba é universal, realmente. E eu participei de vários festivais em vários países da Europa, Emirados Árabes, e eu vi que quando apresentavam a banda brasileira, era a mais aplaudida, era assim, impressionante. E quando apresentava a banda, que apresentava a percussão, também eu via essa exaltação da galera, é muito bem recebido. O samba é muito querido. O samba tem uma linguagem universal, é super conhecido em toda a parte do mundo. O brasileiro é muito querido, né? É uma coisa que representa o Brasil, né? Nossa música é riquíssima, essa miscigenação toda, essa mistura toda que o brasileiro é a coisa mais rica que a gente tem. E o samba está nisso. O samba é a nossa Tem cara do grupos mundo. na França que toca muito bem o samba, tem japoneses que tocam samba muito bem. Na Inglaterra, eu conheço vários grupos em vários países e eles tocam bem. Alguns vieram aqui aprender, outros frequentaram oficinas que existem por lá também e eles estão bem organizados. Não deixa, não perde nada aqui pro samba brasileiro. Eles executam muito bem a batucada. Que maravilha saber disso. Que maravilha. A gente é um tesouro nosso. Isso não tem preço. Bebeto, eu quero te agradecer muito esse papo. Muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns pelo seu trabalho como músico, como Eu que educador, agradeço. como uma pessoa que está mudando aí a vida de centenas de crianças, porque isso você tem ali hoje 74 com você, mas isso se multiplica. Você falou, você começou com 20, daqui a pouco estava com 30. Isso você faz uma diferença muito grande na sua comunidade, no seu país. Parabéns. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado, que é um prazer te conhecer. Valeu, Beto.